Olá, estamos no Instituto de Direito Constitucional e Cidadania e o tema de que vou tratar é sobre justamente a cidadania. O nome, o título do instituto que nos abriga é Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. Temos tido a ideia de que cidadania é a participação, por exemplo, daquelas minorias naquilo que anteriormente era proporcionado só às maiorias. Pode até ser, em algum sentido, um tanto quanto leigo. Entretanto, já que estamos no Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, a cidadania é especificamente um termo jurídico que se liga a um termo outro que é maior do que ele. A cidadania define-se como uma qualidade ou um status do nacional. Logo, eu, Alexandre, cidadão brasileiro, só posso ser cidadão brasileiro porque tenho a nacionalidade brasileira. Pronto. Neste sentido, e é o sentido mais cru, mais jurídico de cidadania, eu faço o link de cidadania com aquilo que lhe dá a origem. Portanto, eu ou alguém, para ser cidadão brasileiro, nós temos que seguir os requisitos do artigo 12, especificamente da Constituição Brasileira, lida e interpretada, aliás, dando a sua interpretação para aquilo que lhe é inferior, no caso, o Estatuto do Estrangeiro. Bom, no Brasil, chega-se a nacionalidade brasileira e, consequentemente, a cidadania brasileira de dois modos. Isso pelo artigo 12 da Constituição. Ou pelo modo 1, inciso 1 do artigo 12, são brasileiros natos. Ou pelo modo 2, são brasileiros naturalizados. Já tomo a liberdade de adiantar que não se pode haver a diferenciação pelas autoridades entre brasileiro nato e naturalizado, a não ser pela ocupação de alguns cargos políticos que são exclusivamente direcionados aos brasileiros natos. Bom, como é que se faz para ser brasileiro nato? Caso 1. Inciso 1, aliás, a linha A do inciso 1 do artigo 12. O nascido no território da República Federativa do Brasil, mesmo que filho de pais estrangeiros, exceto se esses estiverem a serviço de seu país. Então, qualquer pessoa que nascer no Brasil será considerada brasileira, evidentemente terá que se registrar no cartório como brasileiro e será registrado como brasileiro nato. Repito, mesmo que seu pai e sua mãe estejam a serviço de seu país, a serviço público de seu país, tais como generais que estejam a serviço, por exemplo, de uma Argentina da vida, de uma França da vida. Fora isso, nascido no Brasil, e isso quer dizer ius solis, ou jus solis, como queiram. Todos os nascidos no Brasil terão a nacionalidade brasileira nata. Essa é uma particularidade de todos os países que são os chamados países do Mundo Novo: Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Austrália e etc. Por quê? Porque antes o nascido aqui seria eternamente português por conta de Portugal, um país do mundo velho da Europa, adotar o contrário, adotar o direito do sangue, o jus ou ius sanguinis. Logo, qual é o primeiro elemento essencial do Estado soberano? Povo. Quem é o povo brasileiro? É português? Então não temos brasileiro, compreende?
Por isso que Brasil, Estados Unidos, México e todos os países, digamos, novos ou ex-colônias adotaram o jus solis ou ius solis. Se eu pedir para levantarem a mão essa multidão aqui atrás que nos assiste, aqueles que nasceram no Brasil e por isso são brasileiros natos, todos levantarão a mão. Ou seja, esse é o grande critério de determinação da nacionalidade brasileira. Só que ele não é o único. O Brasil sempre foi muito generoso em receber pessoas. Por isso temos a linha B do inciso 1 do artigo 12 que diz: são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, ou seja, no estrangeiro, já não é mais nascido aqui, ou seja, já não é mais jus solis. Por quê? Nascido no estrangeiro, lá fora. Desde que filho de pai ou de mãe brasileira a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil em algum de seus entes públicos de administração direta ou indireta, um general, um diplomata, um gerente do Banco do Brasil, isso tudo cabe, tá? Então, o que se faz? Leva-se a criança nascida lá fora, filho de brasileiro nesta situação, e o registra como brasileiro nato. Tanto quanto eu sou brasileiro nato, tanto quanto os demais são brasileiros natos. Há um terceiro caso de brasileiro nato, que também é jus sanguinis, ius sanguinis. Daí alguém vai me falar, ius sanguinis então tem duas situações e ius solis tem uma só situação, quer dizer, dois é mais do que um. Então, ius sanguinis é mais importante do que ius solis. Não, porque são situações excepcionais. A terceira situação excepcional que está na linha C do inciso 1 do artigo 12 é a seguinte: o nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, desde que seja registrado na repartição consular brasileira. E o interessante é o seguinte: neste caso, o pai ou a mãe brasileiros, eles não têm que estar a serviço nem da União, nem do Estado, nem do município e nem de nada da República Federativa do Brasil, da administração direta ou indireta. Então pode ser um filho de um vendedor de hot dog em Londres, tá? Aliás, vou até usar esse exemplo jocoso. Um filho de um vendedor de hot dog em Londres não será inglês, não será britânico. Por quê? Porque a Inglaterra adota, como todos os outros países europeus, os antigos, adota o ius ou jus sanguinis. Quer dizer, só é nacional europeu inglês o filho de inglês, não importa onde o cidadão nasceu. Exemplo, Freddie Mercury, né? Não nasceu em nenhum país da Inglaterra. Exemplo, o cantor, o Richie é nascido no Egito, no Cairo, só que é inglês nato. Por quê? Porque é filho de inglês nato. Então, este é o terceiro caso de brasileiro nato. Houve um grandíssimo problema neste caso de brasileiro nato, filho de ninguém, digamos ninguém entre aspas, quando da reforma constitucional que estava prevista no ato das disposições constitucionais transitórias e fizeram a emenda constitucional revisional número 3, desastrosa, dizendo o seguinte, que esse filho de ninguém, para ser brasileiro nato, ele tinha que vir residir na República Federativa do Brasil e optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ok, então ele tinha que vir residir no Brasil. Houve um caso muito famoso do Ronald, filho do Ronaldo Fenômeno, tá? Que nasceu em Milão ou em Barcelona, não me lembro, tá? E foi sob a vigência da nova linha C do inciso 1 do artigo 12. Ele não podia ser lá do país europeu porque eles adotam o jus sanguinis,
Não imediatamente, claro que há vários mecanismos de nacionalização, tá? E não podia ser brasileiro imediatamente, porque ele teria que vir residir aqui no Brasil. Ou seja, o Ronaldinho Fenômeno teria que deixar de ganhar 10 bilhões de euros por mês para que o Ronald se tornasse brasileiro. Vista essa disparidade, muitos anos depois, a redação original foi dada a emenda à linha C do inciso 1, dizendo o seguinte: nasceu lá fora, o pai ou a mãe são brasileiros, então ele tem direito de ser registrado no consulado brasileiro como brasileiro nato. Não importa se o pai é servidor público federal, da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Segundo caso de brasileiro é o de brasileiro naturalizado. Relembro que estou a falar de nacionalidade porque estamos no Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, e a cidadania é um status do nacional, tá? Um status do nacional, sobretudo referente ao exercício passivo e ativo da política. Eu voto, eu posso ser votado, eu posso ser autor de ação popular. Então vamos lá, o segundo caso de brasileiro, é o brasileiro naturalizado. Primeira situação: qualquer originário de país de língua portuguesa, dele se exige o quê? 1 ano de residência ininterrupta e prova de idoneidade moral. Tá? Qualquer outra pessoa, digamos um canadense, um mexicano, um turco, também pode se naturalizar brasileiro, mas daí a regra é a de 15 anos de residência ininterrupta. Ok, onde entra o português de Portugal nisso? Ele entra numa classe especialíssima por conta do Tratado da Amizade entre os dois países, tratado que equipara praticamente, em grande sentido, o brasileiro do português. De modo que o português ele pode ser aqui no Brasil juiz, senador, pode ser deputado, ele só não pode ser aquilo que o brasileiro naturalizado não pode ser. Ou seja, o que o brasileiro naturalizado e o que o português não podem ser no Brasil? Presidente e vice da República, ministro do Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro da Defesa, oficial das Forças Armadas, e ficamos por aí. O resto ele pode ser. Tá? É por isso que os portugueses que nós vamos aí nas padarias, né, do senhor Manuel, ele continua o senhor Manuel e vai morrer o senhor Manuel. Ele não precisa se naturalizar brasileiro, porque a equiparação, desde que haja reciprocidade. E vou citar o exemplo dos dentistas em Portugal. A odontologia em Portugal, para quem não sabe, ela é uma cadeira do curso de medicina, tá? E veja, se eu sou estudante de medicina e tenho numa semana de provas sobre o cérebro, sobre o coração, eu não vou dar muita bola para a odontologia. Por essa razão, os dentes dos portugueses são tétricos, de mal cuidados. Logo, os dentistas brasileiros, assim, falando em linguagem bem popular, eles fazem a festa em Portugal, absolutamente a festa. Houve um tempo que as autoridades portuguesas começaram a contestar isso e nós tínhamos um deputado português aqui no Brasil, José Lourenço, e ele muito favorável aos brasileiros, fez questionamentos fortíssimos contra a situação de Portugal, querendo afastar os nossos dentistas brasileiros, que eram e são até hoje os melhores dentistas de Portugal, devido ao fato de o Brasil ter grandes faculdades de odontologia. Lembrando que o Brasil tem cursos de odontologia e não uma cadeira de odontologia no curso de medicina. Ok. Mas
a relevância ainda da nacionalidade, para daqui a pouco eu terminar no artigo 14, que é uma decorrência da nacionalidade. Relevância da nacionalidade é a seguinte: se eu sou brasileiro, eu só posso perder... se eu escolher uma outra nacionalidade, eu perderei a brasileira. Esta é a regra geral. Há duas exceções para que eu não perca a nacionalidade brasileira. Primeira exceção, o reconhecimento de nacionalidade originária pela legislação estrangeira. Exemplo, Pagliarini, eu sou neto de italianos. Eu não pedi para ser neto de italianos, tá? É algo que não é da minha vontade. Então a Itália me concede a nacionalidade nata italiana, evidentemente se eu entrar com a burocracia toda. Mas eu não pedi para nascer neto de italiano, compreende? Citar um outro exemplo daquela atleta, Maureen Raj. Ela nasceu nos Estados Unidos e é brasileira também pelo jus sanguinis e optou, concorrendo nas Olimpíadas 2 vezes, pelo Brasil, mas podia ter optado a ser atleta norte-americana. Por quê? Porque nasceu nos Estados Unidos, tá? E quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano nato. Por quê? Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, adota majoritariamente o ius solis ou jus solis, logo quem nasce lá é americano, tá? Ela certamente conseguiu ser brasileira também porque é filha de brasileiros. Agora, se eu optar a ter uma outra nacionalidade qualquer, por exemplo, eu, Alexandre, vou trabalhar algum tempo num país qualquer, no Canadá. Ok. E depois de anos de trabalho, o Canadá me concede a nacionalidade canadense. Veja, eu não nasci com links sanguíneos canadenses e nem eu nasci no território canadense. Logo, para eu vir a ser canadense, é o típico processo de naturalização. Se eu fizer isso, eu posso perder a nacionalidade brasileira. Uma dica: perderei se as autoridades canadenses contarem para as autoridades brasileiras. Se não contarem, fica por isso mesmo, tá? Mas, em regra, perde. E a segunda exceção de não perda da nacionalidade brasileira para aquele que escolhe outra é a seguinte: quando a nacionalidade do país em que ele está residindo lhe impõe a nacionalização ou a naturalização para que lá ele possa gozar dos direitos civis. Exemplo, brasileiros funcionários da empreiteira Mendes Júnior, que por tantas vezes foram para Bagdá e para o Iraque para reconstrução constante do Iraque. O Iraque está sempre destruído, então sempre precisa de uma Mendes Júnior lá qualquer. Houve uma época que o Saddam Hussein impôs: olha, só fica aqui quem se naturalizar iraquiano. Getúlio fez isso no passado aqui conosco, na época do Estado Novo. Então, nesse caso não se perde a nacionalidade brasileira. Perde-se sim quando se escolhe outra fora desses dois casos. E, para terminar, sim, daí sim, sendo o sujeito nacional brasileiro, daí ele estará apto a exercer a cidadania brasileira, tá? A tirar o título de eleitor, documento indispensável para se juntar na ação popular, para votar e para ser votado e para participar daqueles eventos que são abertos aos brasileiros pelo artigo 14 da Constituição da República, que são o voto, o referendo, a iniciativa popular
o plebiscito e podemos citar várias outras coisas, entre elas a iniciativa popular, o right of petition e assim vai. Quero agradecer a todos, mandar um grande abraço aos espectadores do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania e Nacionalidade agora com essa aula. Até a próxima.